Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Amor e Caridade, Casa Espírita lá de Fabiano, e que possamos todos nós hoje, neste dia de atendimento, recebemos aqui aquilo que viemos buscar, dentro, sempre como dizemos, dentro do nosso merecimento, e especialmente da necessidade que temos, que só o Pai sabe realmente aquilo que precisamos para cada momento da nossa existência. E que possamos estar preparados para receber, né? Tanto através da exposição que será feita pelo nosso irmão e amigo Rogerinho, né? Já peço antecipadamente que a espiritualidade da casa, espiritualidade de luz que ampara, que cuida e que age nesta casa, esteja com ele, intuindo, protegendo, amparando e conduzindo as suas palavras. E que todos nós possamos, através destas palavras, também sermos tocados, intuídos para as nossas ações. E que estejamos também preparados, desde que chegamos aqui, para recebermos o passe. Essa energização que, cada vez que recebemos, com certeza, saímos daqui em melhores condições do que quando aqui chegamos. Mas como sempre dissemos, precisamos estar convictos daquilo que viemos aqui buscar. Precisamos estar aqui, de corpo e de espírito, para que possamos realmente aproveitar o melhor deste momento e de tudo aquilo que viemos aqui buscar. E para a nossa harmonização, e para estarmos mais preparados para esses momentos, eu trouxe no livro Meditações Diárias de André Luiz, uma psicografia de Chico Xavier, a seguinte mensagem: brandura. Insignificante é o pingo d'água. Todavia, com o tempo, traça um caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente. Entretanto, germina com firmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro. Frágil é a flor. Contudo, resiste à ventania, garantindo a colheita farta. Minúscula é a formiga, mas edifica a força de perseverança complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila. No entanto, com auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso. Branda é a veste física que um simples alfinete atravessa. Todavia suporta vicissitudes incontáveis e sustenta o templo do espírito em aprendizado por dezenas de lustros repletos de necessidades e padecimentos morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência. Tudo é serenidade e sequência na evolução. Aprendamos com a natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações para a vida mais alta. Mas não a brandura que se acomoda com a inércia, com a perturbação e com o mal, e sim aquela que se baseia na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço que não esmorece e na esperança fiel que confia, sem desânimo, na vitória final do bem. Então, estejamos todos emanados, todos preparados e edificados, né? E em brandura, e em paz, em harmonia, para realmente recebermos aquilo que viemos aqui buscar. Que assim seja. Alô, som. Boa noite, queridos irmãos. Prazer estar aqui com vocês mais uma noite, né? Depois dessa abertura maravilhosa do Érico, né? Então, já avisar vocês que eu vou ter que tomar umas aguinhas, um processo de alergia muito grande. Então, às vezes, se a voz der uma falhada, vocês não reparem, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem tranquilo, né? Que é conhecer a si mesmo. É um tema que, quando eu escrevi ele para nós conversar,
Me doeu muito escrever e pensar sobre ele, né? É um tema dolorido. Quando a gente começa a navegar por nós mesmos, a gente começa a reparar que a gente tem algumas falhas, né? Isso é como antigamente, vocês lembram quando a gente se machucava, que a mãe da gente ou a gente mesmo botava mertiolate nas feridas? Ardia, né? E a gente, às vezes as crianças choravam e diziam, não, mas para passar tem que arder, né? E as palavras, às vezes, podem trazer uma dor, mas se a gente usar elas para um lado positivo, talvez possa trazer uma melhoria para essas nossas feridas, né? Então, a nossa conversa hoje vai ser através de perguntas e comentários das perguntas, tá? Infelizmente, pelo nosso tempo, serão poucas as perguntas para que a gente navegue por nós mesmos, mas serão profundas, tá, pessoal? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é: como está o seu relacionamento com o grupo de pessoas que você escolheu para evoluir junto na Terra? Que eu digo, quando eu digo em pessoas que você escolheu, é os nossos familiares, né? Familiares, amigos, próximos, e não é só o nicho familiar de dentro de casa que eu digo. Familiares também, assim, tios, tias, primos. A gente tem que passar nessa encarnação e tentar resolver qualquer tipo de dependência que a gente tenha com essas pessoas que a gente escolheu para vir. Porque a gente não sabe o porquê, e a gente tem esse benefício de de não lembrar o que a gente fez nas outras encarnações e tentar aqui uma nova chance para resolver esses problemas das outras encarnações, né? Então, se a gente começar a viver e pensar que talvez numa outra encarnação, esse irmão que a gente não se dá tão bem, talvez, ou esse tio que a gente não se dá tão bem, a gente pode ter sido algoz dessa pessoa na outra encarnação, sabe? Comecei a pensar um pouco sobre isso, sabe? E pensar assim, ó, eu tenho que resolver essas coisas. A gente não pode passar nessa vida tendo pendências com essas pessoas. Essas pessoas foram escolhidas por nós mesmos para estar aqui e evoluir juntos, né? Então, isso aí é uma questão que eu trago. E outra questão também dentro do núcleo familiar mesmo. Como é que você por exemplo, agora tá chegando aquelas festas de fim de ano que a gente se arruma para ficar na sala, né? Que a gente diz, né, que é Natal, Ano Novo. Como é que você é com aquela pessoa mais velha, por exemplo, que necessita da sua atenção total, por exemplo? Aquela pessoa mais idosa que tem dificuldade de te escutar, que tem dificuldade de se locomover, que às vezes tu tens que repetir 10 vezes a mesma coisa. Como você é com essa pessoa? Você é aquela pessoa que dá carinho, que dá amor, ou você é que faz zoinho e diz, não, de novo vou ter que ficar do lado da avó, por exemplo? A gente tem que começar a se botar no lugar dos outros. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Se Deus quiser, a gente vai ter uma idade que a gente vai necessitar de mais atenção e nós devemos tratar essas pessoas com todo o carinho possível, porque tu imagina como deve ser difícil também tu tá ali, tu não escutar muito bem, tu tá ali no meio de um monte de gente e tu não entender o que tá acontecendo, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que tentar se melhorar também, tentar dar mais atenção para as pessoas que necessitam de nossa atenção mais, né? Outra pergunta que eu trago também para vocês, que é de extrema importância. Você já conseguiu desculpar aquele irmão que te magoou? Essa também é uma coisa que a gente carrega, às vezes, a vida inteira, uma mágoa, uma pessoa que às vezes nem lembra que a gente existe mais na vida, né? Vocês já pararam para pensar isso aí? A gente, lá em 1975, a gente brigou com uma pessoa e em 2025 tu ainda sente aquela mágoa e aquela pessoa tu nem sabe se tá encarnada, se já desencarnou e tu ainda tá carregando aquela raiva, aquela ira, né? E a gente sabe que muitas doenças físicas, a maioria começam no espírito, é através das más energias que a gente acumula, seja por raiva, por ódio, por rancor, né? Quando eu vou com uma passagem bíblica aqui de Mateus, capítulo 18, 21 a 22, que Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus respondeu, não digo até 7, mas 70 vezes 7. A gente tem que perdoar sempre. Ainda mais nós, irmãos, que estamos numa caminhada já espiritual. A gente está frequentando aqui, a gente está conhecendo mais o mundo espiritual. A gente sabe que aqui é só uma passagem, que aqui é só para nós evoluir. O verdadeiro lar é lá.
Então, a gente tem que começar a evoluir daqui, né? E quando eu falo em perdoar, eu acho que um dos maiores perdões que pode ter também é o auto-perdão. Vocês já pararam para pensar quanta gente que cometeu um erro e não se perdoa nunca, apesar de 100 acertos? O auto-perdão é uma forma de caridade, é uma forma, é fazer com que a gente também consiga ter uma vida mais plena, mais tranquila e mais feliz. Se auto-perdoar é essencial, porque senão nada que a gente fizer vai ser bom, né? Sempre vai faltar alguma coisa por causa daquele erro cometido lá há 10 anos atrás. Outra pergunta. Como você trata aquele irmão que se humilha batendo em sua porta pedindo alimento? Né? Porque a caridade também não é só a caridade... Claro, a caridade ela engloba muita coisa, mas o alimento também é de extrema importância, né? Vou contar uma história rápida... Agora eu tô falando meio perto. Contar uma história rápida para vocês aqui. Tinha um menininho uma vez na frente de uma padaria que estava há mais de 3 horas namorando um pedacinho de bolo. Aí as pessoas entravam, saíam ali, né? Algumas davam mínima atenção pro menino, outras nem bola davam, mas ninguém dava um pedaço de bolo para aquele menininho, né? E até que veio um mendigo, né? Um senhor todo barbudo, maltrapilho já, né? Com mais idade, e vendo aquela cena, pegou as últimas moedinhas que ele tinha no bolso, que ele tinha recém-ganho, foi lá e comprou aquele pedacinho de bolo e deu pro menino. A alegria dos dois foi imensa, tanto do senhor quanto do menino. Mais do que para nós, de repente, ganhar um belo prêmio em dinheiro mesmo, que hoje em dia é o que mais movimenta, né? O que mais alegra, né? E então a moral da história é o seguinte: só quem namorou um pedaço de bolo sabe o quanto aquele menino sonhava com aquilo, né? Então, uma coisa que eu digo, a gente nunca sabe se a gente também, na outra encarnação, não ficou horas e horas numa padaria namorando um pedacinho de bolo, né? E ninguém deu um bolinho para nós. E a gente não sabe se um dia a gente também não vai namorar um pedacinho de bolo e não vai ganhar, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre penso, a gente tem que se botar no lugar dos outros, né? E a gente tem que pensar que a gente não está livre de nada nessa vida ou na próxima, né? Então, sempre buscar ajudar esse irmão e auxiliar, né? O Emmanuel, mentor do Chico Xavier, acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar, né? Entre tantas as lições que nos trouxe, disse numa dessas: enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do crescimento espiritual. Onde é que se dá o crescimento espiritual? Aqui, né? Aqui na agora, hoje, amanhã, depois da manhã. É aqui que nós vamos crescer espiritualmente, né? É através dos nossos atos. E não é tarde, meus irmãos. Não é tarde. A gente pode começar agora e fazer um novo fim, né? E não é, na verdade, não é um fim. É um fim numa existência, mas outras existências virão. A gente pode, a partir de hoje, mudar. E qualquer vitória que a gente tiver vai ser comemorada com foguetes na espiritualidade, por mínima que seja. Então a gente sempre tem oportunidade de melhorar. Eu vou tomar só uma aguinha, pessoal, vocês não reparem. Então, antes de irmos para a última pergunta e conversar um pouco mais, eu gostaria de contar uma história para vocês. Quase não contei história hoje, né? Mas vou contar mais uma. Na época de Jesus, Simão Pedro tinha uma sogra que era terrível, que nenhum de nós tem, né? A gente nem sabe o que é isso, que a minha sogra, graças a Deus, maravilhosa, e a minha sogra da minha namorada também. Então, todas as sogras que eu conheço são maravilhosas. Então, na época do Simão Pedro, a sogra dele era aquela que só reclama, sabe? Aquela onde a pessoa que pisa a grama morre, né? Isso era a sogra de Simão Pedro. E ela teve a oportunidade de trocar umas palavras com Jesus Cristo várias vezes, né? Mesmo assim não mudou, para vocês verem que às vezes não adianta, né? E aí num dia ela chegou assim: Senhor, eu gostaria que o senhor me desse um amuleto que me protegesse, por exemplo, e que pudesse resolver todos os meus problemas, assim. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: minha irmã, eu já dei esse amuleto. E ela: aposto que tu deu para Pedro. Pedro não adianta dar as coisas para ele, é que ele não faz nada por mim, não me ajuda em nada, né? Sabe aquela sogra que só reclama, né?
Aí Jesus disse: não, minha irmã, esse amuleto é o tempo. Meus irmãos, a última pergunta é: o que estamos fazendo com esse amuleto que Deus nos deu? Né? A gente está usando o nosso lado ou ele é nosso inimigo, por exemplo? Quanto mais o tempo passa, como a vida vai nos dar, com o que a gente está fazendo hoje, o que a vida vai nos dar de volta, né? Eu peguei uma musiquinha aqui que eu gosto muito, vou ler a letra para vocês, que eu acho ela muito boa sobre isso, que diz: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Compositor de destino, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo. Entro num acordo contigo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo. És um dos deuses mais lindos. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. É uma parte só numa música grande, assim, né? Mas ela resume um pouco. O tempo é tudo, né, pessoal? O tempo, e quando ele é bem usado, tu pode fazer tanta coisa com o teu tempo livre, né? E o tempo, ele vai resolver as nossas mágoas, né? Ele tem que resolver as nossas mágoas, não importa o tempo que for. E o tempo não é só essa encarnação, né? Teremos outras e outras e outras. Então, hoje vamos pensar como estamos utilizando o nosso tempo. Ele está do nosso lado ou ele é nosso inimigo, né? Portanto, meus irmãos, conhecer a nós mesmos é de extrema importância para domarmos as más tendências pelas quais viemos aqui para melhorar. Navegar através de nós mesmos, isso é só algumas questõezinhas, poucas pelo tempo que a gente tem, né? Mas eu adoro me visitar através de questionamentos. Eu acho que essa é uma forma maravilhosa da gente buscar e se conhecer bem, né? Porque se conhecer não é fácil. E tem gente que acaba se conhecendo e não se gosta, né? Então, é óbvio que não é nessa existência que nós vamos melhorar tudo, né? Mas qualquer pouquinho que a gente conseguir, nós vamos ter plus para a próxima, né? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente vem com aquele pensamento: eu sou assim, nasci assim. Não, pessoal, você não nasceu assim, você foi adquirindo esses hábitos e você pode melhorar esses hábitos. Isso aí é uma questão de esforço, né? É uma questão de tentativa e erro mesmo. A gente pode errar também, né? Todos os dias é uma nova chance. Uma forma que eu acho importantíssima, que a gente muitas vezes esquece de fazer, é pedir o auxílio para o nosso irmão que anda sempre junto com a gente, para nós tentar resolver essas más tendências. Às vezes a gente sabe que tem um irmão que está sempre junto conosco, nos acompanhando desde que a gente nasceu, e a gente não fala com ele. Temos que falar com ele, gente. Nosso irmão de guarda, o anjo da guarda, que de acordo com a Igreja Católica, nosso mentor, ele está aqui justamente para nos ajudar. Óbvio que tu não vai ficar deitado, ele vai fazer todo o serviço para ti, né? Mas ele pode te ajudar através, pedis e obtereis, pede através da tua oração, do teu pensamento, e é através dos teus hábitos, teus pensamentos e teus atos que tu vai escolher os irmãos espirituais que estarão junto contigo no teu dia a dia, né? Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, tanto de ação quanto de pensamento. É através desse livre-arbítrio que a gente vai escolher nossas companhias espirituais. Então, meus irmãos, para nós esperar a hora do passe, eu gostaria de pedir que todos fechassem os olhos, que eu vou fazer uma oraçãozinha rápida aqui. Senhor, eu sei que eu tenho muito a evoluir, mas eu quero, meu Pai, eu preciso. Agradeço por receber uma nova oportunidade a cada amanhecer e lhe peço que permita que meus irmãos de luz me auxiliem e que eu ouça somente as intuições que me façam progredir nessa encarnação. Perdão se eu ainda falho, mas eu estou tentando e sei que com a sua ajuda eu conseguirei. Que a paz esteja com todos hoje e sempre, e que assim seja.